o pão e a água da vida. Hoje a gente vai estudar a simbologia desses dois elementos, do pão e da água, representando Cristo, né? A gente está estudando o nosso guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista. O livro de Êxodo é o tema do trimestre. A gente está estudando julho, agosto e setembro. E essa semana a gente está estudando sobre esse tema. Toda semana tem um dia que acaba abordando o tema semanal, né? O pão e a água da vida. A gente vai ver isso hoje. Então fica comigo. O aprendizado tá muito legal. Se você não está acompanhando, pega aí o card aqui em cima. Tem uns links aqui no vídeo. Desde sábado a gente está começando sobre esse tema. Tá aqui na descrição, nos comentários também. Ontem, principalmente, a gente teve um aprendizado sobre liderança, assim, sensacional, né? Coisas que ajudam a gente no dia a dia, na nossa vida hoje, nesse tempo pós-moderno, mesmo tudo isso tendo acontecido lá atrás no Êxodo. E a gente vai ver hoje um tema falando disso, da importância das histórias do Êxodo, das histórias da Bíblia, para a nossa comunhão com Deus, tá bom? Então fica até o final, porque sempre eu digo que vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha, como sempre eu faço, compartilhar aqui os slides para ficar visualmente melhor. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto, e a gente vai estar vendo isso aí, né? O pão e a água da vida é o tema da semana, e hoje é o mesmo tema que eu coloquei aqui para mudar um pouquinho os símbolos, pão e água, tá bom? Então vamos ver um pouquinho disso aqui. Eu gosto de pegar o estudo do professor Gilberto Brasiliano, que ele traz sempre umas abordagens interessantes, e ele coloca aqui ó, o simbolismo do pão e da água da vida. O que é que isso quer dizer mesmo? A gente já deu spoilers aqui nos dias anteriores, né? Mas é importante a gente deixar claro, bater o martelo nessa simbologia, a representação, o significado correto disso. O povo de Israel pecou através da murmuração. Demonstrou ali falta de confiança em Deus por causa de água e alimento. E nos deixou exemplos gritantes que devemos observar como advertência para que evitemos cair nos mesmos erros que eles cometeram. Nós vivemos no tempo do fim. E errar agora pode significar perda da salvação para muitos. Por isso, dependemos do Espírito Santo nos guiando e fortalecendo na vida cristã, nessa jornada cristã, né? Bacana isso aqui. O professor Gilberto já traz aí um resumo, uma advertência do que o estudo de hoje traz para a gente. O guia começa aqui com a pergunta número 5 da semana. A gente já está finalizando a semana. E o autor, Giri Moscala, ele coloca aqui, ó, leia 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11. E aí ele pergunta, segundo Paulo, o apóstolo Paulo, por que esses acontecimentos que aconteceram lá com Israel foram registrados nas escrituras sagradas, na Bíblia, no cânon sagrado? Então, vou deixar aquele reloginho aqui. Hoje o texto é curto esse daqui. Dá um pause, pega a sua Bíblia, leia e responda aqui antes de ver o que eu vou mostrar. Bem, vamos lá então, né? Tá aqui o texto, 1 Coríntios, capítulo 10, né? O número antes de 2 pontos, o número grande, e o verso depois de 2 pontos é o versículo, o verso pequeno, verso 11. Então tá aqui o apóstolo Paulo, se você pegar o contexto, todos os versos anteriores, você vai ver que está se referindo ao povo de Israel, aos exemplos ali de Israel. E aí ele coloca, essas coisas aconteceram a eles, os israelitas, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo vivo, ele imaginava que Jesus ia voltar naquela geração, né? Então, serviu de exemplo de advertência para eles ali. E quando a pessoa morre, Jesus acaba voltando para ela, porque ela fica descansando, e quando Jesus voltar, a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos, né? Então, vai ser como se ela estivesse ali acordando e o tempo não passou, né? É igual eu falo quando eu viajava, né, com meu pai na estrada, ele falava, durma aí que eu vou apertar um botão pro carro voar, né? E aí quando eu dormia, quando eu abri o olho já chegou. Ele, voou, foi meu pai. Eu achava que tinha voado, porque quando a gente dorme, o tempo passa e a gente não percebe, né? E aí quando eu acordava, já estava no local, no destino. Então, a morte assim é um sono. E aí quando Jesus voltar, a pessoa que dormiu, quando ele for ressuscitado, ele vai falar, caramba, ainda bem que você voltou na nossa geração, mas ele não sabe que já passaram milhares e milhares de anos, né? Deus está sendo tolerante, misericordioso, né? Já são mais de 2025 anos aqui, desde que Jesus veio a esse mundo, e ainda ele não veio. E tudo indica que pode ser na nossa geração, né? Porque se naquele tempo já tinham sinais do fim do tempo, imagina hoje como é que está esse mundo, do jeito que está. Guerras, rumores de guerras, terremotos, violência, amor de muitos se esfriando, então todos os sinais sendo cumpridos aí, né? Então a gente percebe que realmente é o fim do tempo, por quê? Jesus pode voltar na nossa geração ou a gente pode descansar. Então vai ser o fim do tempo pra gente, né? Porque a gente vê, a Bíblia deixa claro isso em Eclesiastes,
Que quem morre não sente, não fala, não faz nada, né? Não louva, fica ali dormindo, tá? Tá descansando. O corpo vira pó, o fôlego de vida volta para Deus. Então, o tempo para essa pessoa parou, acabou, é o fim do tempo. Então, a gente tem essas duas interpretações. O fim do tempo porque Jesus vai voltar e vai acabar, finalizar tudo, salvar a gente desse mundo pecaminoso, e porque também pode ser o fim do tempo para a vida da pessoa, né? Então, quando ela morre, para ela foi o fim do tempo ali. Ela vai se apresentar diante do tribunal no juízo final, conforme o que ela fez até ali, né? Que a Bíblia fala que a gente vai ser julgado pelas nossas obras, né? Pelos vossos frutos vos conhecereis, né? Todos vão ser julgados, uns para a vida eterna, para a recompensa, e outros para a condenação. Pegando aqui a pergunta mais elaborada, né, do professor Gilberto, de acordo com o apóstolo Paulo, por que os fatos ocorridos com os israelitas foram registrados na Bíblia, nas Escrituras? Então está aqui o texto, e aqui ele explica respondendo: os fatos foram registrados como um aviso, uma advertência para aqueles que estão vivendo no tempo do fim, né? Então, comentário aqui ele coloca: Jesus em seu ministério utilizou a experiência de Israel aplicando o simbolismo do pão, especialmente ali o maná, né, que veio do céu, o pão que caiu do céu, e da água, né, que é tão necessária ali no deserto. Então ele usa esses dois elementos para extrair lições e ensinar todos sobre si mesmo, sobre quem ele é, e a necessidade que temos dele, como o pão do céu e a água da vida, né? Aceitar Jesus significa ter necessidades atendidas, depender 100% dele, né? Sem água e sem comida a gente não sobrevive. O corpo é uma máquina criada por ele, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Trindade. E ele sabe o que é melhor para nós. Então ele deixa claro que não só de pão viverá o homem, a gente viu isso aqui, e a gente vai ver também da água, que ele é a fonte que jorra água viva, né? Quem bebe dele jamais terá sede. A lição fala disso hoje, e a gente vai ver que é ele que nos sustém, tá bom? Então aqui no guia eu coloquei justamente isso, respondendo aqui porque o que é que tem a ver esse texto aí de 1 Coríntios para servir de exemplo para nós, para nos advertir, para a gente aprender, né? Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas. Ou seja, eles aprenderão com seus exemplos, né? Essa é uma instrução pertinente para nós hoje, que vivemos nesse tempo do fim. E aqui o autor Jiri Moskala coloca que Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecer a gente nessa tarefa, nesse desafio, né? De dar poder, amor, moderação. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. E tudo isso para que a gente tome decisões corretas e siga os ensinos de Cristo. Cristo é a fonte da vida, como tem a referência lá em João, capítulo 14, no verso 6. E só ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto clássico, né? Do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E aí o autor Jiri Moskala coloca ainda aqui, ó: depois, em seu ministério, Jesus extraiu lições desses relatos do Antigo Testamento, especialmente sobre o maná e a água. Então, quando o Filho de Deus vem agora encarnado, ele estava lá no deserto com os israelitas e agora ele vem em forma de ser humano. Ele usou essas imagens para ensinar verdades sobre si mesmo, como a gente viu aqui, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas no deserto. Então, claramente, Jesus ali, a existência dele como Deus, né? Como eterno, que muita gente questiona, né? Ah, Jesus não existia no Velho Testamento, não. Ele só existiu quando foi encarnado, né? E a pessoa não entende que Jesus é Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Ele já existia, ele existe sempre. No princípio era o Verbo. Então ele sempre existiu. Agora ele recebe nomes ao longo da história para demonstrar a função dele, para distinguir um pouco ali o desempenho dele em papéis diferentes, né? No contexto divino do plano da salvação, né? Aqui o autor traz mais uma pergunta, a pergunta número 6, vou compartilhar a tela com você aqui. Então tá aqui, pergunta número 6, leia João, capítulo 4, dos versos 7 ao 15, tá? São dois textos. E depois, o livro de João ainda, só que agora o capítulo 6, do verso 31 ao 51. Quem não tem muita familiaridade com a escrita bíblica dos textos, é só lembrar que quando tem ponto e vírgula, aqui já é outro capítulo, já é outra referência, tá bom? Então, primeiro aqui, ó, capítulo 4, antes dos dois pontos. Depois, do verso 7, o hífen 15, do 7 até o 15. Aí tem um ponto e vírgula aqui, ó, pronto, esse é um texto. O outro texto é esse aqui, tá bom? Capítulo 6, do verso 31 ao 51. E qual a pergunta?
Que verdades esses dois textos revelam para nós que somos cristãos? Então, reloginho vai rolar aí, dá um pause, dá uma lida nesses textos, responde antes de ver o que eu vou mostrar aqui. Vamos lá então? Então, João, capítulo 4, do verso 7 ao 15, diz o seguinte, se referindo à parte da água, né? A gente vai falar desses dois elementos, pão e água, e aqui a gente vai ver aqui, ó, nisso veio uma mulher samaritana tirar água ali para beber, para dar aos animais, levar para sua família. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E aí no verso 8 diz que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus ficou ali, perto do tanque ali, descansando, né? E os discípulos foram buscar comida na cidade. Ele estava sozinho e aí chega essa mulher samaritana e ele pede água. No verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A gente sabe dessa rixa ali, né? Tem até a história do bom samaritano, que vai passando ali, tem um ladrão, e o bom samaritano, às vezes, era um judeu e ele vai lá e ajuda, né? E muita gente que passa ali, o sacerdote, o povo de Israel, e não ajuda. Então, tinha essa rixa. E aqui ela fala, bom, se a gente tem essa rixa, um gosta do outro, como é que você está me pedindo água para eu te ajudar? Já que o samaritano não é bem quisto, não é bem visto pelos israelitas, pelos judeus. E aí Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E aqui a mulher, sem entender muito, né, as analogias, as parábolas, como Jesus conversava ali, ela fala aqui, ó, o Senhor não tem como tirar água para mim. Né? O poço é fundo, como é que você vai pegar água e vai me dar? Como é que eu vou te pedir se você não tem nem como me dar? Onde posso conseguir essa água viva? Ou seja, como? De que forma? E aí ela continua na indagação, né? Então ela diz assim, meio que ironizando, você não tem nem o que pegar, diz que tem uma água viva, o poço é fundo, como é que eu vou pegar essa água viva que você está falando aí? E aí ela coloca aqui, ó, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Está falando dos antepassados dela, né? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Então está falando, você quer ser mais do que Jacó que deixou esse poço aqui, né? Você é maior que ele que preparou isso aqui? E aí Jesus responde, quem beber dessa água aí, né, que Jacó, o seu antepassado, preparou e deixou, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse então, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E a gente vê aqui como o ser humano, né, não entende a fala de Jesus, né? Ela ainda continuou pensando só na questão material, né? Tipo assim, bom, se ele vai me dar água, eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar mais vir trabalhar, suar, trazer balde, pegar peso. Então, achou só um benefício momentâneo para o esforço material dela. Ela não entendeu a mensagem espiritual, que ele estava falando de outro reino, de outro mundo, da vida eterna, né? Então, do alimento espiritual, da sede, de necessidades que a gente tem aqui para sobreviver nesse mundo, enquanto a gente sabe que quando a gente se entrega a Jesus, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais trabalhar, mais fazer nada disso para sobreviver. Ele vai manter a gente, né? No segundo texto, a gente vai ver aqui no capítulo 6 de João, aqui vai falar mais agora do pão, né? Então, versos 31 ao 51. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E aí declarou-lhe Jesus falando ali na festa, na ceia, na cerimônia, toca nesse assunto e aí Jesus fala, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí a mesma coisa, né? A gente vê a mesma dificuldade de entender e faz a mesma indagação da mulher samaritana lá no poço. Disseram-lhe eles, né, os discípulos, Senhor, dá-nos então desse pão, dá-nos sempre desse pão aí. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí ele faz menção ao que ele tinha ensinado antes, lá no capítulo 4, né? Com a mulher pedindo água. E aqui Jesus dá o recado, né? Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Está aqui, mas não sabe, não entende quem eu sou. Igual muita gente que é cristão, diz que aceita a Bíblia, diz que aceita Jesus, né? Mas não cumpre, não entende a mensagem verdadeira. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Então ele quer salvar a todos, né? A mensagem é para todos. Deus quer que eu os ressuscite no último dia. Olha que promessa, né? Olha a missão dada a Jesus e o aceite dele. Então, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele falando aqui que ele é o Filho de Deus, que ele que vai ressuscitar. E o povo ainda não entendia, né? Questionava. Será que ele é? Será que não é? E aí vem a negação, os fariseus, os líderes religiosos. A blasfemo, está falando isso e aquilo. Ó. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhece, não, a gente não conhece o pai dele e a mãe dele, como é que ele está dizendo que desceu do céu? Então, imagina, né? É o que eu estou dizendo. A falta de coerência, de interpretação, de entendimento, a verdade ali na cara e as pessoas fazem de tudo para não enxergar. Respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Então está aqui, é Deus que dá o ensinamento, que mostra. A fé é um dom que vem de Deus. Você tem que permitir, você tem que deixar, né? Tem que se despir das suas tradições humanas, da sua inteligência, do seu raciocínio, da sua lógica, que você acha que é com seus esforços, com a sua ciência, com a sua intelectualidade que você vai entender. Não é Deus que te dá se você permitir. Você tem que se aquietar, ficar quieto e deixar Deus agir em sua vida, né? Então, ele coloca aqui, ó, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, porque somente ele viu o Pai. Então Jesus está falando de si mesmo. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, ele fala de novo. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Ou seja, foi uma providência temporária, momentânea, era uma sombra. Era só para representar de forma simbólica o que viria depois em Jesus, né? E aqui ele coloca, ó, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E aqui ele está falando da vida eterna, de quem aceita Jesus, o sacrifício que ele fez no seu corpo ali na cruz para nos salvar, né? E a gente sabe aí da menção da Santa Ceia, que a gente come ali simbolizando o corpo de Cristo, o pão da Santa Ceia, que ele ensina depois da cerimônia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que forte, né? Bacana demais. E aqui a gente vê essa simbologia também que a gente faz isso, relembra isso, reaviva isso quando a gente participa da cerimônia da Santa Ceia, né? Comendo ali materialmente aquele pão sem fermento, que representa, né, a ausência de pecado, e simbolizando que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o corpo de Cristo morto na cruz, né? Então, pergunta aqui, que verdades Deus quer nos ensinar em João 4, do verso 7 ao 15, e em João 6, do verso 31. Então está aqui a resposta explicando. Aprendemos que Jesus é a própria água da vida e o próprio pão que desceu do céu. Ele é o único que pode saciar a nossa fome e nossa sede, só que não é material, é espiritual. É a questão de acabar com os vazios existenciais, né? Com a dor, com o sofrimento, com a morte. Então, quando a gente aceita, a gente diz que é cristão, a gente, na verdade, obtém esse pão e essa água que nos dá vida, né? Ele aqui comenta, ó, Jesus mostrou para a mulher samaritana que só ele sacia nossa sede espiritual e que o verdadeiro maná, que é Jesus, veio de Deus como um maná no deserto enviado por ele. Então, é Deus, é Jesus que vai saciar. Tem muita gente querendo aprender a Bíblia, com vontade de aprender, de estudar. Hoje, muita influência, né? Tá buscando Deus. Só que as pessoas, às vezes, querem aprender sozinhas. Não oram, não pedem ajuda ao Espírito Santo. Quer usar, como eu falei, tradição humana, lógica humana, raciocínio próprio, intelecto próprio. Usar, né, suas habilidades e competências para entender, né? De forma racional, de forma metodológica. E esquece que sem Deus, sem Espírito Santo, não vai entender nada, né? Então, tem que pedir a Deus para ele revelar as verdades, né? Então, tem que pedir a Jesus para agir. O professor traz uma ilustração aqui. Ele coloca aqui, ó, todo estágio da vida de Jesus foi maravilhoso e seus ensinos preparou pessoas para o reino de Deus. Essa é a missão dele, né? Até hoje. E ele coloca aqui, ó, o grande imperador Napoleão Bonaparte declarou, olha isso, eu conheço os homens e digo que Jesus não foi um mero homem. Tudo acerca dele me faz maravilhar, tanto como o pão do céu como a água da vida. Meu reinado vai passar, mas o reinado de Jesus permanecerá para sempre nessa terra e por toda a eternidade. Bacana demais, tem muitas celebridades, pessoas importantes no mundo, né?
Dom Pedro, inclusive, e outros que disseram afirmações assim, reconhecendo quem Jesus era, né? Então tá aqui, pra gente finalizar aqui. Segunda pergunta foi essa. A gente aprendeu, né, que na verdade Jesus é o pão da vida, é a água da vida, ele que nos alimenta, mata a nossa sede. E fica claro, o autor relembra aqui que é Deus quem desperta em nós a sede interior, a fome interior por paz, por alegria, por felicidade, por vida eterna, né? Então, somente ele pode satisfazer essas nossas necessidades, né? Então, tem referência aqui no livro também falando disso, Salmos 42, verso 1 e 2. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Deixar claro aqui que é sempre Deus que mantém tudo, ele usa pessoas como instrumento, né? Assim como o maná no deserto era o pão do céu, conforme está em João, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede de seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida e a água da vida. Por isso é somente nele que nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas, né? Amém. Ellen White aqui no finalzinho, para a gente terminar o estudo de hoje, também dá alguns esclarecimentos disso, né? O Redentor do mundo conhece as necessidades de cada um. Então ele sabe o que é para cada um. Para o jovem rico ele tinha uma lição, um aprendizado. Para Zaqueu tinha outra. Então ele sabe o que cada um precisa. Qual é o ponto fraco de cada pessoa. Onde a pessoa precisa se corrigir, melhorar. E ele age de forma espetacular e miraculosa em cada um, né? Para a pessoa vencer o seu pecado e aceitá-lo. Quando nos sentimos oprimidos e desanimados, ele sabe e fornece o refrigério espiritual. Peçam a ele, vigiem e orem, e isso virá. Mensagem forte da profeta, né? Ela fala aqui, ó, Jesus é o pão da vida para ser consumido todos os dias. Ele é a água da vida para a alma sedenta e desfalecida, e todos podem participar de sua graça. Então a gente come e bebe água todo dia, né? E a gente tem que fazer isso com Jesus. Por isso que é importante também comunhão, estudo diário, gastar não, né? Investir aqui 30 minutos, 1 hora, que é nada. O dia tem 24 horas, a gente pegar 30 minutos, 1 hora para estudar, se dedicar à palavra de Deus, fazer um devocional, nos alimentarmos espiritualmente, a gente só tem a ganhar. E tem gente que nem faz isso, né? Vai correndo, pega ali rápido, passa uma vista rápida. Então estude, faça esse desafio de estudar a lição, acompanhar aqui, ler a sua Bíblia, porque você vai estar saudável, né? Alimentado e abastecido, né? Para sobreviver nesse mundo aqui e viver eternamente com Cristo quando ele voltar, né? Ellen White coloca, as cisternas da terra muitas vezes se esvaziarão e seus reservatórios secarão, mas em Cristo há uma fonte viva na qual podemos continuamente recorrer. Mesmo que compartilhemos essa fonte com outros, ela continuará abundante. Não há perigo de se esgotar, pois Cristo é a fonte inesgotável da verdade. Ele tem sido a fonte de água viva desde a queda de Adão. Jesus conhecia as necessidades de cada pessoa, de cada vida. Luxo, riquezas e honras não podem satisfazer o coração humano. O rico e o pobre, o nobre e o humilde são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar os corações aflitos, confortar os tristes e dar esperança aos abatidos. Muitos que ouviam Jesus lamentavam esperanças frustradas, nutriam algum ressentimento oculto ou procuravam satisfazer seus inquietos anseios com as coisas do mundo e com o louvor humano. No entanto, depois de conseguir tudo o que queriam, percebiam que tinham lutado apenas para alcançar um poço vazio, no qual não podiam se saciar. É como Salomão, depois que passa a juventude, chega ali em Eclesiastes, ele fala, né? Tudo isso aí foi besteira, bobagem, né? E aqui Ellen White dá um vislumbre aqui de como estavam as pessoas ali naquele momento que Jesus fala isso, que ele é o pão, que ele é a água. Ela fala aqui, ó, que os discípulos, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, entre o brilho das cenas festivas, as pessoas estavam descontentes e tristes. Então, só com futilidade, só a capa, só a superficialidade. Igual o pessoal fala da vida da rede social, que tudo é belo, tudo é bonito, viagens, comidas saudáveis, gostosas, todo mundo bem vestido, tudo na praia, viajando, só alegria. Só que dentro o vazio, depressão, ansiedade. E aí quando Jesus fala, né, aquele súbito brado, se alguém tem sede, despertou-os de sua dolorosa meditação. E ao escutar as palavras que se seguiram, sua mente reviveu com nova esperança. O Espírito Santo apresentou-lhes o símbolo até que viram nele o oferecimento da incalculável dádiva da salvação. Então os prazeres aqui dessa vida, passageiro, não alimenta nada, não nutre nada, né? São temporários.
O convite de Cristo ao coração sedento ainda ecoa e apela a nós com poder ainda maior do que os ouvintes do templo naquele último dia da festa, quando Jesus falou isso, né? A fonte está aberta para todos. Aos cansados e exaustos são oferecidos refrescantes goles da vida eterna. Jesus ainda chama. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. E lá em Apocalipse 22, 17, ele fala: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, bacana essa frase aqui, essa citação de Ellen White, citando os textos bíblicos, né? Ela fala isso no livro Desejado de Todas as Nações, página 361, 362. Amém, né? Que a gente entenda essa verdade, reconheça que Cristo é o nosso mantenedor, que é nosso alimento e a nossa água que nos nutre, que nos hidrata, né? Para vivermos eternamente com Ele, tá bom? Que a gente possa refletir, distribuir isso também, porque Ele disse que essa fonte não seca. Quando a gente está nele, se alimenta dele, que é o pão, e da água, que é Ele, a água viva, a gente não fica sem alimento, né? Então, que a gente aprenda, coloque isso em prática, aprenda com essas histórias do povo de Israel para não cometer os erros deles, né? E que a gente possa ser exemplo vivo aqui, enquanto a gente estiver por aqui, tá bom? Então é isso, o estudo fica por aqui, mais aprendizado, né? Então curta aí, comenta se você gostou, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Eu sempre finalizo pedindo isso porque você já sabe, você vai acompanhar todos os conteúdos que eu postar aqui, de vários assuntos, que com certeza vão ajudar você a estar mais ligado nas coisas interessantes da nossa vida, ajudar você a ser mente pensante, né? E também você fazendo tudo isso de curtir, participar aqui, se engajar, você vai ajudar esse conteúdo aí para outras pessoas, tá bom? Então, sem falar que é uma forma que você tem de agradecer aqui por esse tempinho que a gente dedica produzindo esse conteúdo aqui, divulgando o estudo que eu faço diariamente aqui na minha casa, tá bom? Então aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.